Olá, eu sou Alexandre Caldini, escritor, espírita, e hoje estou aqui para conversar com você sobre um tema muito atual e preocupante, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia. Você tem acompanhado nas redes sociais, nos jornais, na televisão, né? O que está acontecendo ali. Há uma preocupação muito grande que isso escale até uma terceira guerra mundial. Vai acontecer? Não se sabe. O que se sabe é que tem muita gente boa negociando para que isso não aconteça, tentando manter o equilíbrio, a serenidade e a paz. Mas eu quero abordar com você na conversa de hoje não é exatamente sobre Ucrânia e Rússia, mas é sobre guerras. Como é que o Espiritismo entende as guerras e como é que nós, como brasileiros, podemos atuar para acabar com esse flagelo que é a guerra. Quero começar pensando a história da humanidade com você. Veja, desde sempre, nós éramos uma pequena tribo, a gente invadia a tribo vizinha. A gente era uma pequena cidade, invadia a cidade vizinha, uma nação invadia a nação vizinha. Essa foi a história da humanidade até hoje, continua sendo. Não é? E ao invadir, a gente guerreava, a gente machucava, a gente matava, a gente aprisionava, nós escravizávamos, nós torturávamos, nós estuprávamos e nós assassinávamos. Veja que história complicada. Eu falo nós, porque se nós estamos encarnando, nós fizemos parte disso tudo, tá certo? E aí isso é só apenas parte dos impérios, né? O Império Romano fez isso, o Império Austro-Húngaro, os mongóis, o Japão, aqui na América toda, os portugueses no Brasil, dizimando as nações que estavam no Brasil, antes do Brasil ser o Brasil, os espanhóis acabando com a América Espanhola toda, os maios, os astecas, os incas, né? É só natural essa sobreposição, mas isso vai acabar, as guerras vão acabar, por quê? Com a evolução da humanidade. Se você for dar uma olhadinha como é que o Espiritismo compreende, dá uma chegadinha no Livro dos Espíritos, capítulo 6, perguntas 742 até 745. São poucas perguntas, facinho de ler. Lá, Kardec pergunta para a espiritualidade superior como é que é entendida a guerra. E o que a espiritualidade superior fala é muito claro, fala a guerra é um atraso. É o nosso lado mais cruel, mais animal, mais bruto ainda atuando. É falta do uso do raciocínio e do sentimento ainda. Ele fala que é a satisfação das paixões. Que paixão é essa? A paixão pelo poder, por ganhar, por vencer, pelo heroísmo, por ser o cara, né? É isso que leva à guerra. Conquistar, ter mais, a ganância. Então tá claro que a gente precisa combater na gente, né? Ganância, inveja, ódio, ciúme, prepotência, tudo isso a gente tem que tirar da gente, que são situações que levam à guerra. Ele fala também que há ainda a preponderância da lei do mais forte, que a guerra é causada pela ambição, e quem causa a guerra vai responder pelas mortes que causou. Mas também diz o seguinte, que as guerras desaparecerão da terra quando nós praticarmos a lei do amor, a lei da caridade e a lei de Deus. Que lei de Deus é essa? É exatamente isso, o amor, a fraternidade, a compreensão. Nós compreendemos que todos somos um, somos a mesma coisa, nós somos espíritos criados por Deus, todos com necessidades, todos com méritos e deméritos. É isso que a gente tem que compreender. Não há o inimigo. Há o outro que sou eu. O outro é igualzinho a mim. Um espírito necessitado. De quê? De compreensão, de amor, de tudo que a gente precisa. Nós todos também, né? Então é o seguinte, a guerra ainda é um super atraso que nós precisamos tirar da nossa frente. Com relação à guerra, eu lembro de um episódio, eu morava nos Estados Unidos, 1980. Havia apenas 5 anos, havia acabado a Guerra do Vietnã. E eu conversando com um ex-combatente americano, ele estava acabado. Ele não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum, não conseguia parar emprego, não conseguia ter uma relação afetiva razoável com a esposa. Ele não dormia direito, só tinha pesadelos, lembrando de tudo que ele fez, as atrocidades que ele cometeu e o que ele viu, que ele presenciou no Vietnã, né? Matando gente que ele não conhecia, vendo colegas sendo mortos por gente que ele não conhecia, uma loucura total. Ele me disse o seguinte, eu lembro até hoje, ele falou, Alexandre, se um dia houver uma guerra no seu país, fuja. Porque os que fugiram estão muito bem. E nós que fomos à guerra estamos absolutamente acabados. Né? E foi muito forte essa fala dele, né? Para provar para mim que não há heroísmo, não há patriotismo. Sêneca, o brilhante filósofo Sêneca, falava o seguinte, a minha pátria não é o lugar onde eu estou, onde eu nasci, minha pátria é o mundo. E para nós espíritos, a nossa pátria é o universo. Né? Nós somos espíritos imortais. Então, serenidade nessa questão da guerra, compreender isso. Né? Um outro amigo que trabalha na indústria bélica me falou, Caldini, a indústria bélica é um grande negócio, é muito dinheiro que vai por ali. Você imagine, cada avião que cai, que é abatido, cada míssil que é disparado, é um míssil novo que vai ter que fabricar, é um novo avião que será fabricado e vendido e custa muito dinheiro. Dê uma entradinha na internet, veja quanto custa um porta-aviões, um submarino, um míssil, quanto custa um avião, um caça, um carro de combate, é muito dinheiro. Né? Eu fui olhar, são 2 trilhões, não são 2 milhões, não são 2 bilhões, são 2 trilhões de dólares por ano que nós, como humanidade, gastamos na indústria da guerra. Né? É muito dinheiro, por isso tem muito interesse, por isso tem muito conflito. Hoje no mundo são mais de 80 conflitos nesse momento. Né? E esse dinheiro, daí fui dar uma olhadinha, fui dar uma olhada na ONU, a ONU calcula o seguinte, por ano,
42 milhões de pessoas morrem de fome no mundo. Vou repetir. 42 milhões de irmãos nossos, iguais a você e a mim, morrem de fome todo ano no mundo. Olha que atrocidade, que horror que é isso. 42 milhões de pessoas, minha amiga, meu amigo, equivale a 80 cidades de Florianópolis. É como se 80 Florianópolis fossem dizimadas todo ano com a dor da fome, morressem de fome. Muito cruel, não é? Pois a própria ONU fez um raciocínio que é o seguinte, com 6,6 bilhões de dólares, 6 bilhões e meio de dólares, se acaba com a fome no mundo, se erradica a fome no mundo. Ninguém mais morreria de fome. Então veja que interessante, 2 trilhões de dólares é o que nós gastamos por ano em armamento, munição, tanque de guerra, míssil, tudo. 2 trilhões. E 6,6 bilhões de dólares é o que basta para erradicar a fome. É muito menos que isso aqui, né? 300 vezes mais disso aqui é o que se gasta com armamento no mundo. Está na hora de a gente repensar a situação toda, né? Eu fui dar uma olhada no Brasil, não difere muito. No Brasil, o orçamento da União para o Ministério da Defesa é 90 bilhões de reais. E o Bolsa Família, deixa eu até ver o dado aqui, o Bolsa Família é 35 bilhões de reais. Ou seja, Bolsa Família gasta 35 bilhões, o Ministério da Defesa gasta 90 bilhões todos os anos. 3 vezes mais, grosso modo, né? Veja, eu não sou contra o Ministério da Defesa, o Exército, a Marinha Aeronáutica, eu mesmo sou um militar, eu sou um oficial do Exército Brasileiro, eu sou tenente do Exército Brasileiro. Então eu compreendo sim a necessidade das Forças Armadas, defendo inclusive. Precisa estar na fronteira, tanto na fronteira marítima como na fronteira terrestre, para evitar narcotráfico, evitar tráfico de gente, tráfico de armas, tudo isso é muito importante. Eu só penso se a gente não está invertendo a ordem das coisas quando a gente investe tão pouco para acabar com a miséria e tanto na defesa, né? Nesse dinheiro da defesa, 80% é salário, é aposentadoria e é pensão para as filhas dos militares. Quer dizer, grande parte não é nem investimento, é só para manter esse negócio todo, né? Enfim, não é uma proposta para a gente pensar a respeito disso, né? Se dá para a gente acabar com a fome, será que não está melhor investir nisso? Não estamos ainda patinando no nosso atraso, né? Voltando à Rússia e à Ucrânia, o que a gente pode fazer? Acho que você pode rezar, se você quiser, para ajudar a fortalecer os espíritos bons que estão ali tentando acalmar a situação. É uma ação, né? Mas tem outra ação que eu acho que é importante para dizer não para a guerra. Para dizer não para a guerra que acontece no Brasil nesse momento. Como assim? Há guerra no Brasil nesse momento? Sim, várias guerras, pequenas, invisíveis, mas que causam mal danado à nossa população. Há várias pequenas guerras no Brasil que matam milhões de brasileiros todos os anos, que causam dor a milhões de brasileiros todos os anos. Quer ver quais? Vê se você concorda com elas. Eu listei algumas aqui. A violência contra a mulher é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os negros é uma guerra brasileira que nós precisamos imediatamente combater. A violência contra os homossexuais é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os pobres é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência contra os judeus, você viu essa semana agora, a questão do nazismo, é uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência da corrupção, que causa tanto mal, tanta fome, tanta dor, é uma guerra muito brasileira que nós precisamos muito combater. A violência contra as religiões afro-brasileiras, estão pondo fogo em terreiro de Umbanda e Candomblé, é uma violência brasileira que nós sim precisamos combater. A violência dos juros altíssimos, ganhos absurdos, que elevam a inflação lá em cima, o preço dos alimentos lá em cima, levando as pessoas, você viu, virando lixo para buscar osso para poder fazer uma sopa. Essa é sim também uma guerra brasileira que nós precisamos combater. A violência do preço dos remédios altíssimos, com margens enormes, deixando as pessoas na dor, é uma violência brasileira que nós precisamos combater. Veja, há inúmeras pequenas guerras no Brasil que causam muito mal a todos nós brasileiros, que sim nós precisamos combater. E como é que se combate essas guerras? Não é com arma de fogo, não é com violência. É com a melhor arma que existe. E este ano é um ano propício para fazer esse combate. Qual é essa arma? O seu voto. 2022, você sabe, é um ano eleitoral, não é? É a hora da gente votar adequadamente. Em quem você quiser, escolha sua candidata, escolha seu candidato de qualquer partido. Obviamente, você que sabe, você é dono do seu voto e tem que ser assim. É um direito seu votar em quem você quiser, perfeito. O que eu advogo aqui é apenas que nós pensemos em quem nós estamos votando. Sobretudo, amigas e amigos, para o Senado e para a Câmara, para o Congresso Nacional. Veja, a gente pensa muito em quem votar como presidente da República, para governador do Estado, para prefeito da nossa cidade. Importante, claro. Mas talvez mais importante seja o voto que nós damos para o senador. O voto que nós damos para o deputado federal. Porque é ali, no Congresso Nacional, que passam as leis. É ali, na Câmara e no Senado, que se aprova o orçamento da União e divide para onde vai o dinheiro. É ali que se aprova as políticas públicas que podem, sim, minorar a miséria no Brasil,
acabar com a fome até, não é? Se nós escolhermos adequadamente onde é que nós vamos pôr recursos, o que nós vamos proteger, né? Então, o meu apelo a você é que neste ano de 2022, acabe com a guerra que tem no Brasil também. Você pense em quem você está votando. Mais uma vez, escolha quem você quiser, mas veja se seu candidato é comprometido com os mais pobres, com os mais vulneráveis, com os mais frágeis, com aqueles que são violentados a todo momento, violentados economicamente e violentados até fisicamente. Esse, na minha opinião, é quem deveria receber nosso voto, para que nós possamos promover a paz, para que nós acabemos com a guerra, essa guerra invisível e muito nefasta. Lembre-se, a paz mundial que você quer, que eu quero, que todos nós queremos, começa também no Brasil. A paz mundial começa no seu prédio, no seu condomínio. A paz mundial começa no seu trabalho, na sua escola. A paz mundial começa na sua casa, na sua família. E, sobretudo, minha amiga, meu amigo, a paz mundial começa em você, a paz mundial começa dentro de mim, dentro de cada um de nós, nas nossas atitudes. E nossa atitude também se reflete na qualidade do nosso voto. Então, o que eu desejo a você é que você seja um emissário de Deus aqui na Terra, levando a paz por toda parte, agindo para que a paz se faça. Muito obrigado, um super abraço a você.